Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o significado do arquétipo do imperador, lado luz, lado sombra, características gerais e o impacto que isso tem na nossa vida, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique até o final do vídeo. Deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não fez, porque vem mais conteúdos por aí. O Imperador é uma carta do tarô que representa o arcano número 4. Por se tratar do número 4, tem os seus significados. O número 4 na numerologia representa a estabilidade, a estrutura, a constância, a disciplina, uma base sólida, concreta. Então, o arquétipo do imperador já de base vem nos entregando estas informações. Então, tudo que tem o número 4 vem nos dando a informação de ordem, de organização, de estrutura, de estabilidade, né? Uma mesa, uma cadeira, um carro. Então, a gente vê que realmente o número 4 vem representando isso. E na numerologia, realmente é isso que representa, são essas as características deste número, né? As características principais. A foto que eu estou ativando do imperador é esta daqui, tá? Então, é essa aqui eu vou analisar com base neste arquétipo, nesta carta do tarô, é que eu vou dar as informações para você sobre o arquétipo do imperador. Tem várias outras disponíveis aí na internet, mas a que eu mais me identifiquei foi essa, e por isso eu decidi vir aqui compartilhar com vocês a minha interpretação e como que eu estou também vivendo, vibrando nessa frequência, dentro do lado luz, dentro do lado sombra, nas características gerais. De cara, então, a gente vê um homem, né, sério, sentado num trono, rígido, que se vê rígido, e sentado numa base sólida, rígida, até mesmo de concreto, por assim dizer. E aos fundos dessa imagem vemos montanhas, tá? Por aqui a gente já vê a questão da rigidez, algo sólido, concreto, estável. Ao fundo, as montanhas que podem representar, quiçá, um sacrifício. Então, a gente já faz uma análise dessa imagem de um homem estável. O que é essa estabilidade? Nas emoções, estabilidade emocional, não ficar com pensamentos aleatórios, pensa numa coisa, nem termina, esse raciocínio já está com outra, sabe aqueles pensamentos invasivos que sai atropelando um raciocínio e você está pensando numa coisa, quando vê já tá lá, a viagem já está lá avançada em outra coisa. Então, traz essa organização para a nossa mente, uma clareza mental, ordem nos pensamentos, a ordem na nossa casa, a ordem ao redor, ao nosso redor, perdão, em português se diz ao redor, a ordem ao nosso redor vem representando o que há dentro de nós, tá? Então, se você tem ordem nos seus pensamentos, se você tem organização aí interior com você, na forma que você pensa, né? Automaticamente isso vem ser refletido fora. Então, quando eu ativei este arquétipo, eu vi muito forte, né? Porque a casa também simboliza essa estrutura, tá? Uma casa, um prédio, simboliza estrutura. Então, quando eu ativei este arquétipo, eu senti muito forte de fazer uma faxina geral e organizar, dar ordem para minha casa. E foi isso que eu fiz. No segundo dia, ativando este arquétipo, veio muito forte de organizar o meu quarto, organizar as minhas gavetas, organizar e limpar tudo, deixar tudo em ordem, organizado dentro de casa. Tudo, até as gavetas mesmo. Isso foi assim o primeiro impacto assim que eu percebi ativando este arquétipo. As montanhas lá no fundo, né? Isso pode representar sim um sacrifício, porque para escalar uma montanha, chegar ao topo de uma montanha, você tem que
ter bastante força, resistência, constância, resiliência, perseverança. Então, muitas vezes, para você chegar no topo da montanha, você tem que deixar alguns prazeres de lado para você manter o foco no seu objetivo. Você tem que sacrificar, às vezes, horas de você dormir tanto para você investir mais tempo em algum objetivo, como foi o meu caso estudando. Isso é um sacrifício. Pessoas que estudam e querem ter disciplina para estudar e precisa sacrificar prazeres com os amigos, festas, baladas e ficar saindo toda hora, se divertindo por aí, que está muito bem, obviamente. Mas você precisa sacrificar aquilo para você se dedicar a algo mais importante neste momento. Um objetivo por vez. Não dá. Ou você vai estar todo final de semana ou todos os dias de festa, de balada por aí, ou você vai estar se dedicando aos seus estudos. E os seus resultados vêm de acordo com as suas ações. E é um arquétipo que vem falando de ação, tá? Então, essas montanhas ao fundo vêm representando esse sacrifício. Você vai ter que sacrificar algo para você conquistar aquilo que você deseja. Então, vem falando de constância, disciplina, resiliência e essa continuidade para chegar a um resultado, tá? A gente só chega a ter um resultado quando temos constância nisso. De nada vale eu saber o caminho da academia, saber todos os exercícios que eu tenho que fazer na academia, saber todos os treinos, eu sei tudo, teoricamente eu sei tudo. Mas se eu não for, ou se eu for uma vez ou outra, e não ter constância, não vou ter o resultado, né? Não vou ter as minhas pernas tonificadas, por mais que eu saiba como que se faz e tudo o que eu preciso fazer, mas eu preciso de ter constância. Só tem resultado quem tem constância. Não tem outro caminho. Então, a constância que este arquétipo, a disciplina que este arquétipo vem falando é muito grande. Eu tenho sentido muito isso, intensamente isso. E essa disciplina de acordar cedo, por exemplo, ou chegar pontual, de cumprir coisas que você promete, de ter cuidado também com o que você promete, com o que você vai se comprometer, porque é um arquétipo que vem falando também de credibilidade. E quando se tem credibilidade, quando você tem compromisso com aquilo que você fala, com aquilo que você se compromete, você vai e cumpre. Você faz, você é coerente com o que você fala. As suas ações são coerentes. Com os seus compromissos você cumpre, então você passa a ter mais credibilidade. É uma das formas, né? A principal forma de se ter credibilidade é você cumprir com os seus compromissos. O arquétipo do imperador ele vem falando muito disso, de compromisso também. Ter compromisso primeiramente consigo mesmo, consigo mesma. Cumprir os seus objetivos que você colocou lá para o começo do ano, ou segunda-feira eu começo. Você está cumprindo isso? Então ele vem falando muito disso, é muita rigidez mesmo. É uma verdade, às vezes, assim, de uma forma um pouco rígida. E no extremo, no lado sombra, seria muita frieza, né? Seria muita falta de empatia, né? Ser muito rígido, assim, áspero, rude, arrogante, quiçá. Mas na luz, para quem faz muito corpo mole para acordar cedo, para quem procrastina demais as coisas, é um arquétipo excelente. Um arquétipo excelente também, inclusive, para ser ativado com o arquétipo de Afrodite, que ela tem ali um pouco de me movo aqui pelos prazeres. Faço o que sinto prazer quando eu sentir vontade. Ela se move um pouco nessa vibe, né? Um arquétipo excelente para equilibrar com Afrodite. Excelente para equilibrar com o arquétipo da sereia, por exemplo, né? São arquétipos femininos, ambos, vocês podem ver. Por quê? Porque a sereia, ela tem uma questão ali de dualidade e também
uma instabilidade, quiçá, no lado sombra, dependendo aí das suas características, do que há no seu subconsciente. Então, ela, por si só, o arquétipo vem falando de dualidade e vem falando de instabilidade. E o imperador vem falando de estabilidade. Então, equilibra a inestabilidade da sereia. Um arquétipo bem bom também para você ativar, tá? Junto com sereia ou Afrodite. É um arquétipo excelente para quem quer tirar um projeto do papel. Por quê? Porque ele vem falando de ação, energia masculina, iniciativa, ter atitude, ser produtivo, ter disciplina, deixar de procrastinar. Então, é excelente para quem tem algo no papel, um projeto ali que está um pouco parado, terminar o seu TCC, né? Ou algo relacionado com o trabalho, algum projeto que você tenha que apresentar, excelente. No meu caso, vem sendo muito benéfico nesse sentido. Eu já vinha procrastinando há algum tempo tirar o projeto do papel, que é o meu curso, que inclusive já está com data marcada de lançamento para o dia 17 de junho, na segunda-feira. Eu já vinha há algum tempo pensando nesse projeto e procrastinava um pouco. E agora já, inclusive, está com data marcada, né? Para quem não sabe ainda, se trata dos segredos da sedução com arquétipos femininos poderosos. Para você, mulher, se tornar uma mulher irresistível, inesquecível, magnética. Vem falando de arquétipos femininos poderosos como Marilyn Monroe, Cleópatra, Jessica Rabbit, Afrodite e também a nossa queridíssima sereia, que foi a inspiração para eu trazer este curso para mulheres. E se você quer receber de primeira mão o meu curso, que vem ser lançado no dia 17, né? E para as 5 primeiras pessoas que adquirirem o curso, ganharão de bônus uma consultoria de indicação de arquétipos personalizada. Então, é interessante que você se inscreva na lista de espera, que eu vou deixar o link no box de informações e linkado também nos comentários para você acessar, se inscrever, para quando eu abrir as inscrições, você receber de primeira mão, tá bom? Então, fique atenta. Outra informação muito interessante que este arquétipo vem falando é do autodomínio. Quando ele está assim, com essa bola, né, que representa esse mundo, né, o mundo em sua mão, o domínio em sua mão. Eles têm ali, do outro lado também, raios. Mas o que é isso que ele está, esse mundo em sua mão? É o domínio, o autodomínio. Então, você vê o semblante dele bem confiante. Não se vê um imperador desesperado sem saber o que fazer. Ele tem o domínio, né? O domínio do quê? Dos seus pensamentos. O domínio do quê? Da sua vida, das suas emoções. O autodomínio. E isso é uma das qualidades mais magníficas que se tem. O autodomínio. Uma pessoa que tem autodomínio. É elegante, traz muito charme, principalmente para um homem, né? E uma mulher, obviamente. Porque é importantíssimo que tenhamos o lado masculino, a energia masculina e a energia feminina equilibrados em nós, tá? Então, mulheres que estão muito aí com dependência emocional, com não sabe controlar, como fazer uma boa gestão das suas emoções, este arquétipo é excelente. O autodomínio do que você fala, das suas atitudes, não ser uma pessoa descontrolada, ou sair desesperada, não saber o que faz, falar de qualquer forma, não pensar, não raciocinar, né? Falar sem lógica, ou, sabe? Então, também vem te ajudar a você criar um senso crítico. Você não ser Maria vai com as outras, né? Com todo respeito às Marias que existem neste mundo. Então, essa terra, né, o que representa o planeta Terra nas mãos dele, e o arquétipo Terra vem falando também de muito ancorar o senso de realidade, mas essa terra
que ele está segurando representa o domínio. Já do outro lado, ele está segurando raios. O raio, ele vem falando de várias características, mas a principal é o poder. O poder. O raio, lá no Olimpo, é o raio de Zeus, e representa a ferramenta mais poderosa, a arma mais poderosa de todo o Olimpo. Então, vem representando o poder. Então, ele tem o domínio e ele tem o poder, os dois. O raio também vem falando de um raio de luz, né? Uma iluminação, ou seja, vem trazendo consciência, consciência para a sua vida, consciência para o que você está fazendo. Iluminação, consciência, vem falando de consciência também. Interessantíssimo, tá? Essas duas coisas, e ele tem o domínio disso tudo. Domínio, porque cabe na mão dele, está em suas mãos, está ao seu alcance. O poder e o autodomínio. O pássaro que ele tem em seu ombro representa muitas questões também, mas o foco principal, né, é isso, justo, já veio a palavra, né, o foco. Pássaros, geralmente, a informação principal dos pássaros é o foco, você ter foco no que você está fazendo. Então, você vê tantas características interessantíssimas para quem quer tirar um projeto do papel, para quem quer fazer o seu TCC, para quem quer ter mais ação, atitude, disciplina, constância, foco. É um arquétipo poderosíssimo, poderosíssimo, um imperador que constrói impérios. Não se tem resultado se não tem essas características. Não se tem resultados se não se tem constância, prática. Vem falando de praticidade. E outra característica bem legal também, que esse pássaro, ele representa a liberdade. Você tem a liberdade de escolher isso. Porque muitas pessoas pensam que, por ter uma organização, por ser leis, né? Porque a organização vai falando não só de ordem, mas vem falando de leis, vem falando de normas, regras, né? Também. Ele é o freio lá da carta do fora da lei, o que representa lá o fora da lei, ele é o freio dele. Chegou ali no arcano 4, não tem. Porque o 4 vem falando de organização, de leis, de normas, de disciplina, de cumprimento das coisas. Fazer o que deve ser feito, sem procrastinação, com os recursos que eu tenho agora mesmo. Vou dar um jeito de fazer, vou cumprir com isso. Vem falando de todas essas características, o arquétipo do imperador em si. Mas aqui eu estou fazendo uma análise específica, né, dessa carta, que é o arquétipo que eu estou ativando. E o que é essa estabilidade do arquétipo do imperador, consequentemente, qual é o impacto que isso consequentemente traz na nossa vida? É a segurança, uma segurança. Estabilidade vem falando de segurança, isso que nos traz. Ter uma estabilidade é ter segurança. Por que muitas pessoas trabalham de carteira assinada? Porque sentem que tem mais estabilidade, que está assegurado. Né? Muitas pessoas não empreendem, embora que o arquétipo do imperador também ele é um grande líder. Né? Ele constrói impérios, ele lidera. Então, ele pode sim empreender. Mas para quem trabalha de carteira assinada também é um bom arquétipo. Não tem problema, não tem ali a divergência. A única questão é porque se querer colocar-se no lugar de governante, né? O governante é uma autoridade, a coroa também do imperador, né, representa essa autoridade, é um símbolo de autoridade, a coroa, tá? De conhecimento, de sabedoria, mas também de autoridade. Então, recebe a coroa, porque ele é digno. Ele tem o conhecimento, a sabedoria de um imperador ou de um rei, né? Que a coroa também serve para reis. Mas vem falando de que é uma autoridade. É o que o diferencia de todas as outras pessoas. Ele é o imperador. Então, não querer ser superior ao seu encarregado, ao seu gerente, ao diretor, à diretora, à sua chefe, tá? Não querer ser superior, mas é muito bom para quem desenvolve trabalho e precisa de ser produtivo, de ter disciplina, de ser constante,
né? E pessoas que trabalham de carteira assinada e tem essa estabilidade, essa estrutura, né? Essa segurança, essa organização, que uma empresa também, em outras palavras, pode se dizer uma organização, né? Então, vem falando de tudo isso. Está sendo excelente, né? Muito bom para mim mesmo. Estou gostando muito. A única questão são essas que se ter em consideração, as mais relevantes, assim, sabe? Do arquétipo do imperador. Cuidado com a arrogância, cuidado com demasiada rigidez, ou querer se sentir superior a outras pessoas, tá? E essa questão ali do sacrifício, que você vai ter que realmente sacrificar coisas momentâneas para uma visão de longo prazo, que o pássaro também me falando dessa visão mais de longo prazo, sabe? Então você focar nisso, uma visão mais de longo prazo, ter mais esse senso, né, de não se deixar levar tanto pelos prazeres momentâneos, gastar todo o seu dinheiro, sabe? Nesse sentido também. Então, recomendo esse arquétipo para quem tem interesse. Mas não acredite no que eu falo, viva a sua própria experiência.